Para a gente começar, vamos pensar numa ideia que é, assim, o centro de Os Lusíadas, de Camões. A de um mapeamento literário. A gente geralmente pensa em mapa como, sei lá, um desenho geográfico. Mas como que um poema épico pode mapear não só lugares, mas também povos, ideias e as tensões de uma época? Essa é a nossa análise de hoje. Entender como Os Lusíadas tenta, de certa forma, decifrar esse mundo que estava se abrindo para a Europa. E o curioso, né, é que o Camões, ele não começa esse mapa de um ponto de partida óbvio. A narrativa não começa em Portugal com os navios saindo, sabe, de forma cronológica. Ele joga a gente em medias res, direto no meio da ação, já no Oceano Índico, num lugar onde nenhum europeu tinha estado antes. Então, o que a gente vai fazer é desvendar as camadas desse mapa poético. A primeira é a geográfica, claro, a rota do Vasco da Gama, mas as mais fascinantes são a etnográfica e a psicológica, que mostram essa tentativa de categorizar uma avalanche de culturas novas. E tem um detalhe aí que deixa tudo ainda mais complexo, né? A obra fala da viagem do Vasco da Gama de 1497, mas o Camões escreveu bem depois, lá por 1572. E o mais interessante é que o próprio Camões, que era parente distante do Gama, mistura as experiências daquela primeira viagem com as dele que ele viveu décadas depois lá na Ásia. O resultado é um mapa com duas épocas ao mesmo tempo, uma sobreposta à outra. É como olhar um mapa antigo através de um vidro que tem o seu próprio reflexo. Exatamente. Essa sobreposição é fundamental. Mas vamos focar na primeira camada, a mais direta, a geográfica. O poema funciona de um jeito muito parecido com o mapa portulano da época. Ah, aqueles mapas náuticos, né? Isso. Eram mapas que não se preocupavam muito com o interior dos continentes, mas eram, assim, obcecados com os detalhes da costa, os portos, as correntes, os ventos. E a narrativa do Camões faz exatamente isso, ela vai de parada em parada, de porto em porto, seguindo a costa africana, descrevendo cada ponto com o olhar de um navegador mesmo. Então a estrutura da história imita a experiência da viagem. Não é um voo panorâmico, mas um percurso costeiro, cheio de paradas, de incertezas. Mas como você disse, o que interessa mesmo é quando esse mapa geográfico vira um mapa humano. O que acontece quando eles precisam preencher os espaços em branco com pessoas. Aí é que a mentalidade da época se revela de forma muito clara. Para um europeu do século XVI, essa diversidade era avassaladora. Eles não tinham um repertório antropológico para entender o que viam. A reação natural, e que a gente vê no poema, é a simplificação. É tentar reduzir o desconhecido a algo compreensível, sabe? Colocar ordem no caos da novidade. Criar categorias. Imagino que para eles o mundo se dividia de um jeito bem simples, quase binário. Era tipo nós contra eles ou tinha mais nuance? É quase binário, sim. Ao longo da jornada toda, da África até a Índia, as pessoas que eles encontram parecem cair em duas grandes caixas. Na primeira caixa estão os muçulmanos, e na segunda todo o resto, uma categoria que a gente pode chamar de nativos. E essa primeira divisão já diz muito sobre a principal linha de fratura do mundo na visão deles. Certo, então vamos abrir a primeira caixa. O encontro com o mundo islâmico. Eles não estavam descobrindo o Islã ali, claro. A rivalidade já era antiga. Exato, não era uma novidade. Mas o que torna tudo complexo é que eles percebem uma coisa um pouco incômoda. Ao chegar em portos como Mombasa, no Quênia, eles não encontram vilarejos primitivos. Aham. Eles encontram cidades organizadas com redes de comércio sofisticadíssimas que se estendiam por todo o Oceano Índico. O mundo muçulmano ali não é um inimigo bárbaro no sentido de ser menos desenvolvido. Em muitos aspectos, era até mais globalizado que a Europa da época. E essa tensão com certeza reflete as lutas que aconteciam mais perto de casa, né, no Mediterrâneo, com o Império Otomano se expandindo. Tinha um medo real na Europa do avanço turco. Então, ao chegar no Índico e encontrar essas redes comerciais muçulmanas, eles estavam, na prática, estendendo o campo de batalha. Precisamente. A lógica é de disputa por controle, uma rivalidade entre impérios. O Império Cristão Português, querendo se afirmar
contra um império comercial islâmico que já dominava aquelas rotas. E nos Lusíadas, essa rivalidade é o motor da tensão dramática. Os muçulmanos são os antagonistas estratégicos, os rivais que entendem o jogo do poder, do comércio. Existe a percepção de que eles são o outro civilizado, o que os torna adversários muito mais perigosos. E quanto à outra categoria, a dos nativos, o encontro com os não-muçulmanos parece ainda mais cheio de mal-entendidos? Fico pensando no que aconteceu quando eles chegaram na Índia. A chegada a Calicut, na Índia, é um dos momentos mais reveladores do poema e da história. A presunção inicial dos portugueses, ao encontrar povos com rituais religiosos complexos, com templos, foi de que eles poderiam ser uma forma esquisita de cristãos. É como se a mente deles só conseguisse operar com as categorias que já tinha. Se não são muçulmanos, então talvez sejam cristãos que se perderam no tempo. Peraí, então eles chegam na Índia, entram num templo hindu, veem estátuas de deuses com vários braços, rituais que nunca viram na vida, e a primeira conclusão é, devem ser cristãos de um jeito diferente. O que está por trás de uma interpretação tão forçada? É a demonstração clara da incapacidade de conceber um sistema de crenças totalmente diferente. O hinduísmo não cabia no mapa mental deles. O poema descreve a confusão dos marinheiros dentro do templo. Eles não sabem se as figuras são santos ou demônios. Num momento, eles até se ajoelham, tentando participar, mas a incerteza é total. Eles ouvem nomes tipo Krishna e tentam entender se não seria uma pronúncia distorcida de Cristo. Isso é fascinante. Mostra que a única forma de processar o novo era traduzindo para o familiar, mesmo que a tradução fosse completamente errada. E na África, como essa lógica se aplicou aos povos que eles encontraram antes de chegar no mundo islâmico do Índico? Na África subsaariana, a categorização é ainda mais direta e, podemos dizer, mais brutal. Camões descreve os africanos negros do sul do continente de uma forma muito dividida. A dicotomia é clara. Existem os bons africanos e os maus africanos. E qual era o critério para essa divisão? O que fazia um grupo ser bom ou mau aos olhos deles? É assustadoramente simples. A utilidade. Os bons são os que se aproximam dos navios pacificamente e oferecem comida, água e informação. São os que colaboram. Os maus, por outro lado, são descritos como hostis, traiçoeiros e, na representação mais extrema, canibais. São os que veem os navegadores como uma ameaça ou, na imaginação europeia, como um jantar. Então a régua para julgar uma cultura inteira era basicamente: eles são úteis para nós, se nos ajudam, são bons. Se são um obstáculo, são maus e selvagens. É uma visão de mundo muito pragmática e autocentrada. Totalmente. A utilidade é o critério fundamental. E é aqui que a gente chega numa contradição profunda que está no coração dos Lusíadas e de toda a empreitada colonial. Uma contradição, isso parece contraintuitivo. Como é que uma mentalidade tão rígida, tão hierárquica, podia sobreviver na prática, no meio do desconhecido? A contradição é justamente entre essa visão de superioridade e a realidade prática da navegação. Apesar de verem os outros povos por essas lentes de rivalidade ou utilidade, os navegadores portugueses dependiam completamente do conhecimento local para ter sucesso. Eles chegam com uma mentalidade de conquistadores, de portadores da verdade, mas na prática eles estavam perdidos. Então, o que tudo isso quer dizer? Que por trás da pose de heróis havia uma vulnerabilidade enorme. Eles não conheciam as monções do Oceano Índico, os ventos, as correntes. Sem ajuda local, a expedição do Vasco da Gama teria sido um fracasso total. Exatamente. E é por isso que os Lusíadas também pode ser lido como um mapeamento linguístico. A grande virada na expedição, o momento em que eles deixam de navegar às cegas e passam a navegar com propósito no Índico, é quando conseguem se comunicar de forma eficaz. Eles precisavam desesperadamente de um piloto que conhecesse aquelas águas. E como eles superaram essa barreira? Encontrar um tradutor no meio do nada parece impossível. A chave estava numa língua que eles nem sabiam que existia, mas que dominava toda a costa oriental da África, o Swahili. O conhecimento do Oceano Índico estava nas mãos de comerciantes e marinheiros que falavam Swahili. E o próprio Camões nota um detalhe crucial.
ele percebe que o Swahili, embora soe estranho, tem uma mistura forte de árabe. Ah, e aí que está a conexão. Eles tinham contato com o árabe no Mediterrâneo. Foi a chave da expedição. Por uma sorte imensa, um dos membros da tripulação, um degredado, falava um pouco de árabe. Provavelmente não era um árabe clássico, mas um tipo de árabe pidgin, uma língua franca aprendida nos portos. E isso foi o suficiente para ele conseguir se comunicar minimamente com os pilotos que falavam Swahili em Malindi. Foi esse elo linguístico que permitiu que contratassem um guia para levá-los com segurança até a Índia. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Mostra duas coisas incríveis. Primeiro, que o Swahili já funcionava como uma língua franca em toda aquela região, conectando vários povos muito antes dos europeus. E segundo, a dependência total dos portugueses dessa rede de comunicação que já existia. O grande efeito da navegação europeia dependeu de se conectar, mesmo que de forma tosca, a um sistema de conhecimento local muito mais antigo e sofisticado. O mapa geográfico só pode ser traçado porque eles conseguiram decifrar, em parte, o mapa linguístico e humano que já existia ali. A epopeia de Camões, talvez sem querer, acaba revelando que a expansão europeia não foi um ato isolado de bravura, mas um processo de inserção muitas vezes desajeitado e violento em redes globais que já estavam funcionando há séculos. A descoberta foi em grande parte ser guiado por quem já conhecia o caminho. Ok, vamos tentar amarrar as pontas disso tudo. A análise de Os Lusíadas como um mapa mostra que ele opera em múltiplas camadas. Tem a geográfica, que é a mais óbvia, traçando a rota, mas as camadas mais reveladoras são a etnográfica e a linguística. Isso. E essas camadas mais profundas revelam a mentalidade da época. Uma tentativa constante de encaixar um mundo novo e complexo em categorias familiares. E essas categorias eram baseadas na utilidade, eles nos ajudam ou são uma ameaça, e na rivalidade, principalmente a rivalidade geopolítica com o mundo islâmico, que era a grande disputa de poder daquele tempo. E no centro de tudo, a grande contradição que você mencionou. Por um lado, uma visão de mundo que se acha superior, europeia, cristã, que classifica e julga todo mundo. E por outro, uma dependência crítica, absoluta, do conhecimento, das línguas e, muitas vezes, da boa vontade dos povos locais para simplesmente sobreviver. Essa tensão é o verdadeiro coração da obra. É o conflito entre a ideologia da conquista e a realidade da dependência. E isso nos deixa com uma reflexão talvez para os nossos dias. Os Lusíadas foi uma tentativa de organizar um mundo vasto e desconhecido em categorias europeias. Cristão versus muçulmano, civilizado versus selvagem, útil versus perigoso. Isso levanta uma questão importante. Hoje, quando a gente se depara com informações ou culturas radicalmente novas, quais são as caixas ou as categorias invisíveis que usamos para dar sentido a elas? E, mais importante, o que essas categorias podem estar nos impedindo de ver?